Hello, ladies and gentlemen. We're waiting for Lucas Albertoni here, and in the meantime, while we wait for him, we just sing a song while we're waiting for him, ok? O papo de hoje está aqui, vou colocar o pin. O papo de hoje está aqui, família inteira em casa e online. Nós temos alternativas. Alternativas. Olá, Caio, olá, Aline. Só me informem se vocês estão escutando bem, por favor, isso sempre ajuda. Escutando bem? Enquanto a gente espera o fantástico Lucas Albertoni, só uma musiquinha aqui no TFLA Idiomas, o pessoal conhece bastante. Como é que tá o som? O som tá bom? Enquanto a gente aguarda aí o pessoal entrar, vai uma musiquinha. Ok, Thaís, obrigado, Thaís, obrigado. O som tá bom. Was down to New Amsterdam, staring at this yellow-haired girl. Mr. Jones strikes up a conversation with this black-haired flamenco dance. You know she dances while her father plays guitar. She's certainly beautiful. We all want something beautiful, and I wish I was beautiful. Hi, Vanessa. So come back to silence, down to the morning. Sha la 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 la, yeah. Essa é a música que eu e o Max tocávamos ali na banda, nas festinhas do TFLA, só para você entender o contexto. Esse garoto aí, que é um super psicólogo, garoto para mim, super baterista também. Cut up, Maria. So show me some of the Spanish dancing a bit. Pass me a bottle, Mr. Jones. Lucas na bateria. Believe in me. Help me live in anything. 'Cause I wanna be someone to believe. Daqui a pouquinho, Lucas Albertoni. Mr. Jones and me tell each other fairy tales, and we stare at the beautiful woman. She's looking at you. Oh no, no, she's looking at me, smiling in the bright lights. Viva o Mãe da Foca! Coming through stereo, and when everybody loves you, you can never be lonely. Mr. Jones and me, we want to be big stars. Essa musiquinha no início é somente para a gente esperar o pessoal entrar um pouquinho. É a música que o Lucas Albertoni, o nosso Supermax, sempre tocava conosco lá da bateria. O Lucas, baterista, começou ali no TFLA adolescente e foi melhorando, melhorando. Hoje, além de psicólogo profissional, é baterista profissional. Ok, Mr. Albertoni, where are you? Waiting for you here. Just say you want to come in. Come on. Waiting for Lucas. Sha la 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 la. Ooh, yeah. Okay, Mr. Albertoni is here. Como eu conheci esse rapaz? Foi da seguinte forma. Eu tinha lá meus 20 e alguma coisa, eu acho que mais perto dos 30 anos do que dos 20 anos, chega a dona Noemi, mãe do Lucas Albertoni, no balcão do TFLA, que na verdade era um cubículo de 1 metro de largura, e eu lá, eu era secretária, eu era o professor e tudo mais, e a dona Noemi, com toda aquela classe, muito séria, olhando para um cara com cara de menino, igual o Lucas tem cara de menino, mas no caso, na época, era eu com cara de menino. Como é a metodologia desse curso de inglês aqui? Dona Noemi, eu tremendo, né? Nossa, atendendo essa mãe de aluno aqui com 20 e poucos anos, e era a mãe do Lucas, e felizmente ela decidiu matriculá-lo com a gente, eu acho que ele tinha 12, 13 anos, alguma coisa por aí, e o Lucas fez o inglês com a gente, fez o espanhol, foi meu aluno do Dela Superior, não é verdade? Do Dela Superior, verdade. Do que é o certificado C2 do espanhol, o certificado máximo de espanhol, muitíssimo. Pois é. E aí, a dona Noemi, felizmente, deixou ele ali com a gente. E o Lucas não só foi aluno do TFLA, mas foi um professor exemplar. Já recebeu, talvez, umas 5 vezes convite para participar da coordenação do TFLA
e nos esnobou na época. Ele não quis, claro. Claro, ele tinha outros planos, mas sempre contribuiu. Você que é professor da escola deve saber o que é o Max Chart. Max Chart não é o Chart Maximum or anything like that. Não é nada disso. É simplesmente o chart que o Max fez para que os professores totalizassem todas as notas. Um cara que está sempre pronto para contribuir, pronto para ajudar, mesmo não tendo que fazer isso. Mesmo não tendo que fazer isso. Então, Lucas Albertoni, já me apresentei aqui, e aí eu queria ouvir de você por que nós estamos aqui. Boa! Você estava tocando a musiquinha no início e eu já estava tentando achar onde que estava o emoji com o tamborzinho, mas eu não consegui achar a tempo, a música já terminou. Né? Mas eu fico feliz de ouvir as suas palavras aí, porque eu sempre encarei o TFLA como muito mais do que um local onde eu fazia aulas de inglês, né? E ele foi muito parte constitutiva. Eu até gravei stories ontem aqui no meu perfil para falar um pouquinho do quanto o TFLA foi importante na minha formação. E eu não falo a formação só da língua, né, do idioma, que me levou a alcançar coisas muito importantes para mim, né? Hoje como psicólogo também, viajando e palestrando e etc. Mas na minha formação como pessoa, né? E eu tenho isso como uma coisa muito forte para mim, um grande apreço pela escola e pela sua presença também, viu, Renato? Fico muito feliz de estar aqui com você. Para mim é sensacional, assim. Eu estou muito satisfeito, muito feliz mesmo, viu? Não, Mas vamos nós que lá. temos essa honra. Eu deixei o PIN aí na tela? Não, não apareceu ainda. Um momento, colar, publicar. Agora tá aí, olha só, o tema da nossa live é exatamente esse aí, a família inteira em casa e online. Quais são as alternativas? O Lucas é especialista nisso, ele é psicólogo, e nós temos vivido tudo isso aí durante essa época, e lá no TFLA nós conseguimos sim manter a escola bem, manter a escola viva, mas onde que nós tivemos uma diminuição no número de alunos foi justamente ali nas crianças. Por quê? E os pais sempre dizem, mas ele já está cansado das aulas do curso regular, que ele também tem que fazer online. E eu não consigo trabalhar, e eu tenho que trabalhar em casa, e meu filho está ali assistindo aula ao mesmo tempo. O que eu vou fazer? Então, a gente tem recebido todo esse tipo de situação. Os meus filhos hoje são grandes, então eu juro que para mim não faz muita diferença trabalhar em casa ou não trabalhar em casa, mas eu vejo, por exemplo, o Tiago, meu sócio, eu recebo o e-mail dele à meia-noite. Na verdade, eu não estou no e-mail à meia-noite, mas eu vejo o horário lá do e-mail, 2 horas da manhã. Parece que ele coloca o filho para dormir para conseguir trabalhar. A Madonna também, que é a nossa supervisora de toda a rede TFLA, a gente vê como que ter criança pequena em casa tem sido difícil durante todo esse processo, porque eles têm que dar atenção ao filho, que claro, tem que ser a prioridade mesmo, e ao mesmo tempo dar conta das obrigações. Então eu vejo esse período como um período de maior dificuldade para quem tem filhos pequenos e também para as crianças. É a forma como eu vejo crianças, pais, todo mundo junto. Tem também o lado dos adolescentes. Eu tenho adolescente em casa e a gente pode entrar nesse ponto dos adolescentes aí um pouquinho depois também. Queria saber de você, se você concorda, se você vê exatamente tudo mais ou menos dessa forma. Com certeza, com certeza. Eu acho que a grande dificuldade para a gente agora é porque, na verdade, a gente está lidando com um repertório novo de vivências, né? Porque ninguém esperava isso, ninguém tinha a menor ideia de que isso ia acontecer e todo mundo foi muito encurralado. Eu acho que a grande dificuldade é porque ninguém tinha repertório para lidar com esse tipo de situação antes, né? Então você vê aí mesmo, as crianças em casa, o contato maior entre os membros, né, da família, porque a princípio quando cada um tinha a sua atividade, todo mundo estava espalhado, a rotina ela já estava setada, ela já estava montada, né? Quando você junta tudo isso, independentemente do tipo de relação que você tem, pode ser boa ou ruim, isso desconfigura completamente a vivência de todo mundo, né? Então, o trabalho junto, porque cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem a sua forma de se concentrar, né? Cada um tem a sua forma de manejar as suas tarefas. Então, quando você coloca todo mundo junto dentro de uma casa, outra coisa, o aumento de trabalho, porque na medida em que você não tem a rotina, que você sai de casa no mesmo horário, que o seu chefe, o momento lá da sua empresa, o pessoal fala, nós vamos fechar aqui agora, vai embora. Nesse caso, você perde um pouco o limite, a referência também do trabalho, né? Então, você está falando aí do horário, às vezes não só pelos filhos, mas os próprios pais também, lhes falta um pouco de limite, porque você já está em casa mesmo, então deixa eu só ir mais um pouquinho, né? E aí aquele trabalho que era para terminar às 6 horas da tarde, vai até 7, 8, 9, 10.
né? Então, assim, tudo isso eu acho que realmente foi configurando para que as pessoas elas tivessem um impacto muito negativo, por mais que algumas pessoas digam que estão adaptadas, né, ou que gostam do trabalho online em casa, o repertório, como era precário, a não ser talvez para algumas pequenas exceções, né, de pessoas que já tinham esse tipo de trabalho, mas elas foram impactadas muito negativamente também, né, Renato? Não sei como é que foi para você aí, como é que você está vendo, do ponto de vista pessoal também, mas o que eu vejo hoje, que eu escuto das pessoas é isso, é essa desadaptação mesmo, por falta de repertório para lidar com essa situação que era totalmente desconhecida. Eu acho que existem algumas faixas etárias que sentem isso muito mais. Então, Claro, você claro. pode me corrigir. Então, vamos dizer, um bebezinho, ele tem ali... Quem é o mundo dele? É a mamãe, depois é a mamãe e o papai. Então, se Uhum. tem pandemia ou não, não faz diferença para ele. A criança vai subindo aí com 2, 3 anos, com 3 anos ele começa a entender que existe um outro mundo. Existem os amigos. Então, aquela criancinha de 2, 3 anos que estava descobrindo os amigos, ela não tem mais os amigos. Então, ela começa a ser totalmente afetada. E aí vai. Na adolescência, essa questão dos amigos, ela é ainda muito mais forte. Eu me lembro quando eu tenho filhos de 20 anos, de 21 anos. Quando eu tinha 20, 21, eu queria estar em casa para tomar banho e comer. Só isso. Então era trabalho, era universidade, e era amigos e namorada e tudo. Não queria estar em casa para mais nada. Então eu tenho duas gêmeas de 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu queria jogar futebol, estar na escola, estar com os amigos, ir em casa para dormir, comer e estudar. Era por aí. Então eu acho que o adulto como eu, ele sente muito pouco. Sente pouco, porque eu gosto da minha casa, eu consigo trabalhar bem em casa, e meus hobbies principais estão em casa. Agora, e o adolescente? E a criança? E a falta da escola? E aquele pai que tinha ali pelo menos 5 horas por dia, que era o momento que o filho estava na escola, para ele conseguir fazer tudo que ele precisa fazer, e não tem como. Por isso que o Thiago me manda e-mail a 1 hora da manhã. Inclusive a esposa dele, a Amanda, também presta serviço para o TFLA, que ela é a designer do TFLA, e eu vejo que os e-mails, quando chega o e-mail dele 1 hora, daí a 2 horas, daí a 2 horas, 3 horas da manhã chega o e-mail dela. Então o e-mail dele dá 2 horas, chega o e-mail dela. Então, quer dizer, eu imagino como que eles devem estar, mas estão aí passando por todos esses meses, né? O pessoal está lutando bastante. Então, eu não sei se você concorda, mas existem faixas etárias que sentem mais. Agora, a gente sendo adulto, tendo uma criança em casa que sente muito, a gente sente. Eu sinto vendo os meus filhos doidos para passear, e estão começando a passear agora, claro, tudo controlado, famílias que conhecem, todas aquelas questões, mas a gente sente muito de vê-los não conseguindo viver na plenitude aquele momento que a gente viveu quando tinha 15, 16, 20 anos. Eu concordo com você, mas eu acho que tem algumas coisas também, tem algumas afetações que elas são perigosas porque elas são menos visíveis ou mais visíveis, né? Então, eu vou usar o mesmo exemplo que você usou do neném. O neném, de fato, quando você olha para ele, ou pela interação que ele já tem ali com as figuras mais importantes, que são os pais ali na idade mais tenra, talvez para os nossos olhos ele sinta menos. Mas o que acontece? Às vezes a falta de repertório com outras pessoas, com outras caras diferentes, né, com ambientes que têm ruídos diferentes, podem fazer com que esse neném também ele se sinta mais inseguro no momento posterior de idade, experimentando esse repertório, né, de ruídos diferentes, pessoas diferentes. Então, talvez, para algumas faixas etárias, a gente observe mais, ou seja, mais fácil da gente identificar problemas que podem ser mais claros. Mas, na verdade, eu não estou tão certo de que esses problemas eles são minimizados em todas as idades, não, sabe? E para os adultos, por exemplo, hoje eu vejo assim, se fosse tão fácil, a gente não teria tido, por exemplo, 54% aumento de divórcios. Eu não sei se você viu É essa mesmo? reportagem, saiu na época. Ouvi De, falar. ma de maio a julho desse ano, os divórcios aumentaram 54%, né? Então, assim, você vê que a demanda, e de fato eu também vejo aqui no consultório, né, a demanda ela tem sido muito alta de pessoas que se sentiram, que se surpreenderam com esse confinamento, que acharam que seria bom porque vou estar em casa, e é óbvio que existe uma parte muito boa, né, tá mais perto da família, isso a gente vê pessoas narrando também, né, inclusive eu recebo pais às vezes que falam que isso mudou a vida deles, porque o contato que eles começaram a estabelecer com a educação dos filhos, né, realmente transformou. Mas, por outro lado, existe um tipo de contato também muito intenso que ninguém estava preparado e que, obviamente, desconfigura um pouco do que a relação estava comportando. Então,
eu concordo que talvez algumas faixas etárias elas podem sofrer mais do que outras, mas a gente não pode subestimar esses efeitos, né? De maneira nenhuma para a idade nenhuma. Porque o confinamento ele tem efeitos drásticos. Ele tem efeitos drásticos. A gente, como eu falei, né, a ausência de repertório é difícil porque até os estudos eles ficaram um pouco complicados. Não teve nem tempo para colocar estudo para rodar. Né? Foi muito rápido. Mas estudos antigos em relação a outros tipos de doenças que causavam necessidade de confinamento, né, de isolamento, a gente tem alguns resultados que são mais ou menos compatíveis com coisas que as pessoas estão vivendo agora. E olha para você ver, quando a pandemia estourou, aqui eu trabalho também com a psicoterapia online, né, que é uma prática regulamentada pelo nosso conselho. Houve uma redução de pessoas que, obviamente, né, um corte geral das pessoas que estavam vindo ao consultório. Muita gente queria fazer a terapia online, mas hoje eu já estou vendo uma inversão de pessoas que ligam e falam, olha, mas você está atendendo presencial porque eu preciso ir presencialmente. A saturação já de ficar confinado está fazendo com que as pessoas elas tenham uma demanda interna enorme, gigantesca, para poder ter ambientes novos, né, um repertório de vivência diferente, conversar, tomar um ar. Então, eu acho que existe isso sim, mas a gente não pode subestimar, não, porque, no final das contas, a maioria das pessoas está sendo muito impactada, sim. Eu tenho uma outra pergunta para você com relação aos adolescentes. Vamos dizer que, se a gente considerar que a gente aprende alguma coisa, a gente fica um pouquinho mais maduro num ambiente diferente. Por exemplo, eu nunca tinha dado uma aula online até março, quando eu dei a minha primeira aula online, e agora eu já sei vários recursos, já aprendi vários recursos dando aulas online. Tudo bem. Ou seja, dentro de um ambiente diferente, eu amadureci um pouco, eu me desenvolvi um pouquinho. Vamos dizer então que, será que você pode dizer que esse desenvolvimento de crianças e adolescentes pode estar sendo retardado de alguma forma? Não é que eles vão ficar subdesenvolvidos o tempo todo, não é isso. Mas digamos que isso pode estar retardando o desenvolvimento, porque eles estão deixando de ter experiências que poderiam estar tendo se não houvesse o confinamento. Eu acho que esse é um motivo de grande preocupação mesmo. E eu não sei se você viu também, que o pessoal que está aí, se o pessoal teve contato com essa pesquisa, mas saiu uma pesquisa muito polêmica da BBC, de que a geração, eles deram até um nome, né, como se fosse assim, a geração do virtual, que seria, vamos dizer, jovens hoje que estão num contato muito mais forte com o virtual do que os jovens de antigamente. Pela primeira vez, eles observaram que o QI dos filhos foi inferior ao dos pais. Né? Então, assim, por que eu estou mencionando essa pesquisa? Porque, de fato, se você coloca a pessoa mais enxertada em uma realidade virtual, o que a pessoa fica mais empobrecida é do manejo, do traquejo social. E a gente sabe que o traquejo social, né, e o manejo dos contatos sociais, ele é uma parte imprescindível no desenvolvimento de qualquer pessoa. As habilidades sociais, né? Quando você está em contato com o outro, você tem o reflexo de si mesmo. E aquela resposta do outro, ela vai te ensinando sobre você. O contato com o outro, ele te ajuda muito a você se conhecer. Quando você está numa realidade virtual, você já tem uma forma de estabelecer contato diferente, né? Que é uma forma, às vezes, mais distante, ou que, às vezes, é mediada por algum tipo de aplicação, de software, de games, né? No caso dos adolescentes. Então, você tende a ter uma resposta de pessoas que vão ficando mais em si mesmadas. Pessoas que vão ficando mais isoladas. Hoje você tem muita queixa de pais que falam que os adolescentes são mais reclusos, são mais introvertidos, a única coisa que eles querem saber dos jogos, né, de ficar enfurnado no quarto. E aí, se você tem uma situação onde a pessoa já não pode sair de casa, onde os pais também já não sabem o que fazerem, ele acaba ficando mais propício ainda a se envolver nesse tipo de realidade, né? Pessoal, gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês aí. Se vocês estiverem achando interessante o que a gente está falando, concordando, manda o coraçãozinho aí do lado, que é a única forma de feedback que a gente tem de saber que vocês estão acompanhando a nossa conversa, tá? Vou convidar vocês a soltarem os coraçõezinhos aí, isso se a gente vai falando coisa que está fazendo sentido. Ou se vocês concordarem com a gente também, tá? Enfim, Renato, eu vejo muito isso aí no caso dos adolescentes. Faz sentido, né? Sim, com certeza. Faz sentido, com certeza. Inclusive o aviãozinho, se você achar que essa conversa pode interessar aquele pai ou mãe que tem o UFC em casa, sabe? O UFC, igual o meu cunhado, eu falei lá no vídeo, todos os dias na hora do dever de casa você tem uma lutazinha, claro que é uma brincadeira, você manda o aviãozinho para alguém para chamar eles aqui para a nossa conversa. O Felipe elogiou aqui os vídeos, muito obrigado, Felipe. E a Paula disse que a criança, em geral, fica um pouquinho mais carente, porque os pais estão ali. Será que
ela está carente de qualquer forma ou porque passa a ser a única fonte de afeto, a mãe e o pai? O que você diz sobre isso? A criança realmente fica mais carente porque a mãe e o pai estão em casa o tempo todo? Eu acho que a tendência da criança, se ela está com a mãe e com o pai perto, é de demandar. Só que o que vai acontecer, na minha opinião, é o seguinte: eu sinto que os pais, justamente por estarem em casa, talvez inclusive vislumbrando esse momento agora como um momento de oportunidade para estar perto dos filhos, os pais têm muita dificuldade de estabelecer os limites, estabelecer os boundaries, né? No sentido de que há momentos de que mesmo eles estando em casa, eles estão desempenhando as tarefas deles, eles estão trabalhando, né? E essas crianças, elas vão ter que esperar. Só que o pai, ele se sente constrangido de fazer isso, porque já que ele está em casa, não é possível, né? Não vai dar atenção para o menino, para a menina. Então, o pai constrangido, ele acaba fazendo isso e ele vai reforçando esse comportamento. Qual o comportamento que é? O comportamento de demanda do filho, que na hora que o filho pede, o pai entrega. Então, esse é um assunto muito complexo que os pais precisam cuidar, né? Que é o assunto de que, mesmo eles dentro de casa, e mesmo com a demanda que os filhos possam endereçar, certas barreiras precisam ser estabelecidas com horários, né? Com limites específicos, porque senão eles não vão dar conta. E aí eles vão ficar refém desse tipo de comportamento. Porque se o filho tem, isso é um mecanismo automático, né, gente? Não é planejado racionalmente. Mas se o filho, toda hora que ele demanda, ele recebe, a tendência é que ele, cada hora, faça mais isso. Ele vai forçar o Então, pai ao limite máximo. nós já estamos falando aí, talvez, das alternativas, que seria Sim, justamente o sim. próximo passo. Você Exato. acha, então, eu não tenho filhos pequenos mais, na verdade, eu juro que eu não preciso fazer isso. Todas as vezes que eles me pedem algo, na verdade, eu fico até feliz, porque na idade que eles estão, eu estou falando sério, eu estou lá no Uhum. meio de uma coisa, claro que durante as aulas não, ou durante a live também não, né? Mas eu estou fazendo alguma coisa. Quando os meus filhos vêm me pedir alguma coisa, eu fico, oba, alguém está querendo minha atenção. Isso é ótimo. Uhum. Não é nada de papai carente, não, mas é porque a idade muda. Agora, quem tem os filhos pequenos, talvez seja o contrário. Está lá e a criança pede uma vez, pede duas vezes, pede três vezes. Então, você acha que uma dica aí para os pais, colocar limite de tempo, ó, nesse horário até esse horário, eu vou fazer isso, nesse horário até esse horário eu vou fazer isso. Mas e a idade da criança? Será que a criança vai entender isso em qualquer idade? Eu acho que esse é um comportamento imprescindível para os pais e eu acho que as crianças têm que entender desde a idade mais tenra. Porque as crianças, quanto mais elas não vão entendendo a noção do limite, mais difícil vai ficando a relação entre pais e filhos e mais difícil vai ficando a relação dos filhos com outras crianças. É muito importante os pais entenderem que, na verdade, o limite é uma expressão de afeto. Tem uma história, você que gosta de história, Renato, assim, essa história é muito legal. Quando a gente ia para a praia, que a gente era pequeno, hoje eu entendo isso, né? Não sei nem se a minha mãe está vendo a live aí, mas se ela tiver, talvez ela lembre disso. Quando a gente ia para a praia, a gente era pequeno, tinha aquela loucura, né? De mineiro chegando na praia, aí no primeiro dia já tem que correr pro mar, né? E tudo mais. E aí a minha mãe entrava com a gente, que a gente era pequenininho, e ela levava a gente, eu lembro direitinho dessa cena, e aí a gente ia andando, andando, e ela falava, onde está a água? Onde está a água? Ah, tá na perna, então pode mais. Onde está a água? Onde está a água? Tá na coxa, então pode mais. Onde está a água? Tá no umbigo, pronto. Então aqui é até onde você pode ir. Se você ficar brincando aqui com a água batendo no seu umbigo, você pode brincar o dia inteiro. Mas se você passar desse lugar, aí não vai brincar mais na água. E o que acontece? Eu que era criança, hoje eu consigo simbolizar algumas dessas sensações, eu consigo entender algumas coisas dessas, porque o mar para mim era maravilhoso, mas eu também tinha medo. Eu também tinha medo. E tinha vezes que a gente ia para a praia que estava aquela superlotação, e na hora que eu sentia medo, a primeira coisa que eu fazia era olhar para o meu umbigo para ver se a água estava lá. Ou seja, o padrão de referência que eu tinha era justamente o limite de segurança que a minha mãe me deu. Porque a minha mãe falou que se a água estivesse no umbigo eu estava seguro, né? Então, o limite ele é uma expressão de afeto e é muito preciso que os pais eles ajudem os filhos, mesmo na mais tenra infância, a estabelecer esses limites. Sendo que tem uma outra questão envolvida nisso também, né? Que é a percepção do tempo. Porque quando você está em casa, enfurnado, é igual aqueles cassinos lá em Las Vegas, né? Que o pessoal constrói um cassino no meio do deserto, do sol de 45 graus, que te faz ser obrigado a ficar dentro do cassino. E lá dentro não tem dia, não tem noite, não tem nada. Você não tem percepção do tempo. Dentro de casa é o mesmo confinamento. Às vezes a cortina está aberta, você vê o sol indo e voltando, mas você perde um pouco da sensação de vivência do tempo de uma forma mais tátil, né? Mais palpável. Então, o que acontece? Se não há essa regulação do tempo dentro de casa,
nossa, o pai está em apuros, com certeza. Porque a sensação é que a qualquer momento pode fazer qualquer coisa, a qualquer momento ele pode ser demandado, a qualquer momento a criança pode se envolver com as telas, que isso é um outro problema também, né? Falar das telas, o tanto que as crianças estão nas telas. As crianças podem estar nas telas, as crianças vão continuar demandando, e aí, como é que faz? Então é preciso fatiar esse tempo aí, né? Organizar esse tempo em casa. Pois é, tem um comentário só engraçado aqui. É a primeira vez na minha vida que eu vejo o Renato conversando em português. Ok, let's switch to English a little bit, Max. Ou em espanhol? Como quieras. Spanish, como quieras. Max's Spanish is great. Mas o objetivo hoje é falar em português mesmo. Tá? A Paula colocou aqui. Tenho tentado, mas nem sempre funciona. E a consciência fica tão pesada. Talvez a gente esteja entrando aí no caminho, por exemplo, o pai sabe o que é que tem que fazer, o pai sabe, a mãe sabe que tem que colocar o limite. Claro, sempre de uma forma positiva, né? As crianças mudaram muito, a educação mudou muito, e eu, claro que eu sou super grato à minha mãe por tudo, mas eu vejo coisas que ela fazia. Será que é o certo de fazer? Será que é porque ela me deu uma educação errada? Não, eu acho que talvez não seja isso, mas no tempo dela era de uma forma diferente. E talvez eu não tenha abertura para conversar com minha mãe sobre tudo. Por quê? Por que será? Eu não converso com minha mãe sobre tudo, mas eu vejo os meus filhos, alguns dos meus filhos, tendo uma total abertura, principalmente com a mãe deles, com a Cristiana, até mais do que comigo. Olha só, estou confessando isso, hein? Até mais com ela. Por quê? Porque ela teve uma educação muito mais próxima dos pais, de falar tudo, do que eu. Então talvez eu tenha sido muito mais durão, e talvez o durão chega num ponto que ele não consiga ter aquele relacionamento lá na frente. Não sei, posso estar falando uma grande bobagem aqui. É porque a Paula falou dessa questão da consciência que fica pesada, a questão de como colocar o limite. Sim. Eu acho que assim, não sei se é o seu caso, viu, Paula? Acho que dá para pensar sobre isso, mas vou fazer um comentário aqui e você vê se aplica para você. O que acontece? Você falou, tenho tentado, nem sempre funciona. Então, o que eu entendo? Eu entendo que quando não funciona, muito provavelmente você cede, né? Então, a criança entende que tem brecha, né? Tem brecha. E ela vai aproveitar dessa brecha porque ela sabe que em certos momentos ela consegue ganhar. Vira mais ou menos um jogo, né? Onde ela vai tentar forçar de um lado e de outro até saber se você vai ceder ou não. Esse é um comportamento muito típico das crianças. Também não é por maldade, obviamente, é porque ela quer o que ela quer. E ela vai tentar defender o dela, né? Ela vai tentar se atender. Então, quando tem brecha, e nem sempre funciona, o objetivo é justamente, talvez nesse momento, firmar mais um pouquinho no combinado. Pegar no combinado e ser mais firme. Eu não vou falar mais duro, né? Porque acho que o duro dá margem para uma interpretação talvez de agressividade, e não tem a ver com isso. Talvez seja justamente o momento de firmar mesmo na sua posição materna para fazer acontecer, independentemente da frustração que pode ser gerada. Gente, hoje os pais têm um medo danado de frustrar a criança. Eu acho que isso vem muito de uma política que tem para trás, que foi a tal da geração do trauma. Que não pode fazer, senão traumatiza as crianças. Não tem isso, gente. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Eu vejo hoje muito mais problemas por ausência de limites do que por trauma. Não é assim que funciona. Né? Trauma, a gente está falando de cenas que foram extremamente agressivas para um emocional de uma criança, não limite. De novo, vou repetir, o limite, na maioria das vezes, é recebido como forma de afeto. Né? Eu acho que isso essa questão fica potencializada. Por quê? Porque vamos dizer que colocar limite é um desafio. Eu sempre digo aqui, a Luana até falou, a Cris é muito mais legal. Eu concordo totalmente, Luana. Ela é extremamente legal. Por isso que eu sou apaixonado. Fizemos bodas de prata agora, quarta-feira. Sou extremamente apaixonado. Ela é legal mesmo, mas eu tenho alguns conflitos com ela. E qual tipo de conflito? Por exemplo, nós temos aqui o trato que cada um tem que lavar os seus pratos, ok? A minha tendência é qual? Não lavou não? Eu já vou atrás aqui, ó. Vamos lá. Poxa, nem é criança mais, né? A minha tendência é essa. Aqui, ó. Tem uma colher lá que você esqueceu. Então eu fico esperando, pode ir. Ela diz o seguinte, eu prefiro agir. A Cristiana diz o seguinte, eu prefiro agir. Ela vai e lava para dar o exemplo. Então eu estou até te perguntando, é difícil isso, né? Será que dar o exemplo é dar a brecha? Ou será que dar o exemplo é justamente mostrar, opa, eu estou engajada disso. Por que todo mundo não faz como eu faço? Não é difícil isso? Mas isso aqui não tem nada a ver com a pandemia, né? Isso é a ver com limites de uma forma geral. Sim, mas é porque esse assunto entra porque é a convivência familiar, né, que mudou as configurações. Então,
em casa, os incômodos eles estão muito maiores, né? Porque a intensidade de convivência está sendo muito maior. Então, assim, eu acho que é até cabível nesse sentido por esse motivo mesmo, porque, de novo, a gente está sendo muito mais forçado a entrar nos nossos limites, a repensar como a gente faz, né? Os conflitos eclodem muito mais, obviamente, né? Isso é o que eu tenho visto. Agora aí, Renato, é uma política muito pessoal mesmo. Eu acho que, assim, cada família tem uma configuração própria que ela vai também apostando em uma certa sabedoria prática do que funciona e do que não funciona. Mas eu acho que é muito importante as pessoas estarem atentas a perceber como que aquilo está sendo recebido pela outra pessoa e como que isso está funcionando a serviço do sistema, né, de uma melhoria do sistema familiar ali ou de uma piora, né? Porque se de repente isso não está resultando bem, é preciso tomar um outro tipo de medida. E aí eu volto aqui no comentário, acho que foi da Paula, né? Que ela falou assim, isso mesmo, morro de dó. Exatamente, morro de dó. E aí ela falou morro de dó na hora que eu falei, né, de ter que frustrar. E efetivamente, gente, pensa bem, o melhor lugar para uma criança ser frustrada é em casa. Porque você não vai ter como poupar ela de ser frustrada no mundo. Ela vai ser frustrada no mundo. Se ela conseguir essa preparação com os pais dentro de casa, certamente ela vai receber isso de uma forma muito melhor do que se outra pessoa que não fosse o pai frustrasse. É o Né? Então isso é treinamento. muito importante. É isso aí. O É o pai é a treinamento. representação do mundo, né? Ele é uma representação do mundo dentro de casa. Então é É. muito importante que os pais eles se desenvolvam nisso. A Renata até disse, aqui tem hora para tudo. Agora não é hora disso. E assim vai. E eu conheço a Renata ali quando fala que é hora mesmo, eu tenho certeza que não é hora mesmo, não. Com certeza. Ela É vai isso junto. aí. Então vamos lá. Agora, na pandemia, a Paula falou, morro de dó. Provavelmente por quê? Poxa, eu tenho, a Paula dizendo, né, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu marido, eu tenho meus pais perto de mim. Ela morre de dó de não parar de brincar com ela. Exatamente é o que eu ia dizer. Eu tenho meu marido, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus contatos sociais, mas e a minha filha que tem as coleguinhas? A escola é o outside dela. Mas a minha filha não tem mais isso. Então eu acho que o sentimento que os pais têm de dó, poxa, ela nem tem as amiguinhas dela para brincar, ela só tem a mim. E aí? Qual é? Eu acho que é o sentimento de todo mundo que tem aí um filho, né? Apenas não porque isso é o normal hoje, vamos dizer, mas quem tem um filho vai pensar assim, poxa, não tem ninguém para brincar. Então isso aumenta aquele sentimento de culpa, entre aspas, dos pais na hora que eles dizem, agora não, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que acabar. Com certeza aumenta por causa do período que estamos vivendo. Com certeza. Isso aí é um desafio, né? É muito fácil aqui a gente falar que às vezes é necessário que o pai cuide dessa política, mas só quem está dentro de casa é que sabe o quanto é difícil em alguns momentos, né? Só que ao mesmo tempo também que o pai ele tende a atender a criança, ele deixa de se atender, né? E por mais que essa culpa motive às vezes a desempenhar o comportamento, o que acontece? Quando você também, pai, vai se desatendendo, vai deixando de se atender, né? Cuidar das suas coisas, o seu tempo e a qualidade do contato e do afeto que você oferece já não é o mesmo mais. É preciso você estar quite também com as suas pendências e as suas necessidades, porque senão isso com certeza vai refletir primeiramente nesse momento de brincadeira que você está oferecendo para o seu filho, né? Se você não tiver kit, você não está 100% para poder doar, mesmo que seja para o seu filho. É. Então, você vai estar ali com ele, mas vai estar pensando o que você deixou de fazer, né? Você vai estar ali com ele, mas pensando que tem uma pilha de coisas que a hora que ele for dormir você vai fazer, a sua ansiedade já cresce, o seu volume de estresse já cresce, sua quantidade de sono diminui, seu cortisol aumenta e por aí vai, né? Cadeia. O comentário super interessante aqui da Luana, aí a água chega no umbigo dos pais também. Exatamente. Ótimo, adorei. Exatamente. E a Vanessa deixou aqui, tenho gêmeos de 3 anos de idade, haja criatividade. Vanessa, eu também tenho gêmeas e eu vou lhe dizer que ter gêmeos é algo maravilhoso 50% do tempo, porque eles têm um entretenimento ali, um entretém o outro. Só que no outro 50% é risco, porque um tende a virar UFC. batalha, UFC com o outro. Então, é 50% risco, 50% tranquilidade. Mas eu adoro ter as gêmeas, uma não viveria sem a outra, né? Apesar de dizerem que vive, sim, que detesta, né? 50% do tempo fala que detesta, e 50% do tempo fala que ama. Agora, uma vez eu estava assistindo uma palestra e o rapaz falou assim, qual é a coisa mais importante da vida de vocês? Todo mundo aí anota.
O que é o mais importante da vida de vocês? Isso tem a ver com o que o Lucas acabou de falar. Aí o pessoal, todo mundo escreve, é o trabalho, né? É a família, é a mãe, é o pai, são os filhos, lógico. Marido não, mas os filhos com certeza, né? E o cara falou assim, todos vocês estão errados. O mais importante da sua vida tem que ser você. Tem que ser você mesmo. Porque é o combustível que você tem. Eu falo isso muito com a Cristiana aqui. Você já viu, por exemplo, quando você está no avião, quais são as instruções se houver despressurização da cabine? A despressurização da cabine diz, e o pessoal lá das instruções, a aeromoça diz, primeiro você coloque a máscara em você, depois você coloque na criança ao seu lado. Uhum. Isso é extremamente importante, porque se você não se cuida antes, você não tem combustível para mais nada. Para mais nada. Nem para o seu filho, nem para o marido, nem para o seu trabalho, para nada. Então, aí que tem a ver com... nós não falamos disso ainda, mas justamente em terapia. Eu acho isso algo espetacular. Mas pode falar dessa questão da despressurização da cabine primeiro. Eu achei curioso você usar esse exemplo, porque eu falei isso essa semana. Eu também trabalho com qualificação e treinamento de psicólogos, né? E esse foi um dos comentários também que partiu em uma das aulas, em um dos nossos encontros, eu falando sobre isso, porque, de novo, essa política, eu não sei como é que vocês recebem isso, mas essa política de pendência interna é um negócio muito complicado. Eu estava falando do pai agora que está se devendo, né? Tá precisando se atender e coloca o filho ali na frente em vários momentos, enquanto um comportamento repetitivo, frequente, porque a gente não está falando de um momento específico, né, onde a criança precisa de ajuda, a gente está falando de um funcionamento, e aí esse pai deixa de se atender e o que acontece? Ele fica rodando ali uma pendência interna. Essa pendência interna é tipo um aplicativo rodando de background no seu computador, que vai sugando ali uma memória, né? Você se desgasta enormemente com esse tipo de coisa. Então, eu também usei esse mesmo exemplo que o Renato usou agora, coincidentemente com os psicólogos, porque a política de pendência, a política de resolução de pendências, né, ou de vivência de pendências é muito importante para a gente estar realmente inteiro. A despressurização, ela é cotidiana. Não adianta você querer fazer uma aula de yoga, né, ou mesmo que seja na sua casa, com seu Instagram, etc., se você continua acumulando essas suas pendências e você não consegue cuidar de você. Né? Então, essa aula ela é só um recurso que você tem para potencializar isso, mas a política e o buraco é muito mais embaixo. Né? A política tem que ser melhor do que isso. Agora tem também aquelas pessoas que precisam cuidar de si mesmas, né? Mães e pais. Opa, vou ficar 30 dias no spa, não quero nem ver meus filhos, tá? Então eu vou ficar lá porque eu tenho que cuidar de mim primeiro. É claro que eu não estou tirando o direito das pessoas fazendo isso não, mas já tem umas histórias por aí que o pessoal leva para outro extremo também, né? Sim, sim. Largar todo mundo, chutar o balde, deixa eu ir embora. Já que eu sou o mais importante mesmo, ó, tchau para todo mundo. Mais ou menos por aí. Mas agora, eu tenho uma experiência na vida que é o seguinte, eu fui para terapia com 19 anos, porque minha ex-namorada, a gente ficava naquela, né? Namora, não namora, termina, volta, termina, volta, termina, volta. Claro, havia algum tipo de incompatibilidade, mas a gente se gostava e continuava, né? Namorei muitos anos com ela e tudo, mas eu fui para terapia porque ela disse que vai para terapia. Eu fui para terapia. Uhum. E fiquei 10 anos, porque eu adorava. E eu achava que cada dia que eu ia lá, eu era uma pessoa melhor. Na verdade, eu me conhecia mais. E isso, sinceramente, mudou minha vida. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa segura, bem-sucedida, whatever, não é nada disso. Mas você se vê naquela época de uma forma e vê como que você evoluiu. E talvez essa evolução acontecesse de qualquer forma, mas eu acho que ela teve total ligação com esse período da terapia. Claro que fui para a terapia por causa da minha ex-namorada, nós terminamos depois de um tempo. Não foi por causa da terapia, talvez por causa de um autoconhecimento meu e dela. E aí conheci a Cris, depois de 2 anos me casei e estou super feliz. Mas todos os momentos da minha vida, ela me deu alta, né? A terapeuta, depois de 10 anos também, né? Me deu alta, graças a Deus. E aí, mas durante alguns momentos da minha vida, por exemplo, nascimento do primeiro filho, nessa questão, peraí, vou falar inglês com ele, mas por que eu quero falar inglês com ele? Eu quero falar inglês com ele para eu me exibir? Ou será que é porque eu realmente acho que é uma coisa importante para ele? Então, antes do nascimento do primeiro filho, na hora das gêmeas nascerem, eu também fui, porque eu estava ficando meio doido. Puxa vida, vai ter mais 2 aqui em casa. Já tem 2, vão virar 4.
Então, todos os momentos difíceis da vida, alguns momentos difíceis também na trajetória do casal, também tivemos, momentos bem difíceis. Claro. Inclusive, a gente já teve, então, conversa na sua terapeuta que eu converso na minha. Vamos ver se a gente chega no acordo. Coisas assim, mais difíceis que a gente tem que passar. Então, ou seja, eu tenho esse instrumento, eu recorro quando eu tenho algum issue, algum assunto importante. Eu acho que todas as pessoas do mundo precisam disso, ou de uma forma contínua, ou não. Quando a gente se conhece, a gente começa. Claro que você pode ter uma compatibilidade maior com um psicólogo, uma compatibilidade menor com o outro, mas isso com certeza acontece. Por isso que eu acho tão importante essa parceria que o TFLA Idiomas tem com a eStar. Queria que você falasse também sobre a eStar, que é a sua empresa, uma startup de psicologia. Então fale um pouquinho aí, porque a gente está aqui também para divulgar essa parceria. Legal. Então, a ideia é o seguinte, né? A ideia da eStar, ela surgiu comigo e com o Renato Spechit, que coincidentemente também foi aluno do TFLA, né? Hoje é um cara aí que está despontado aí no mercado também, um super empreendedor, né? E a nossa ideia foi, na verdade, ela começou com uma iniciativa empresarial, né? Da gente conectar uma empresa com psicólogos, né? Ou seja, conectar os funcionários daquela empresa, facilitar a forma que esses funcionários pudessem ter acesso a um atendimento de qualidade e conectá-los a psicólogos que pudessem fazer um atendimento de qualidade. Então a gente começou dessa forma. Hoje tem um grupo de pessoas, né, um time grande que está perto, inclusive perto de mim nesse momento, e a nossa ideia foi fazer essa conexão. Só que assim, né, as coisas elas vão acontecendo e elas vão tomando proporções distintas na medida em que a gente vai vendo que há muita gente que de fato valoriza isso. Eu vejo que hoje em dia as pessoas já têm uma cabeça muito diferente comparada com a época que eu formei. Cada hora mais as pessoas estão identificando a necessidade de vivenciar, trabalhar a sua própria saúde mental, né? Então, isso tem ganhado muito corpo no discurso das pessoas, no trabalho das pessoas, etc. E aí, gente, o Renato, a gente apresentou a eStar para o Renato, né? Para o TFLA, a gente conseguiu travar essa parceria sensacional para os funcionários do TFLA, né? Só que aí o Renato, como uma pessoa extremamente antenada, uma pessoa excepcional, ele pensou em uma segunda alternativa, né? Acho que essa eu vou deixar para você falar, Renato, essa segunda alternativa, e depois eu completo. Pela história que eu acabei de contar, como a terapia mudou minha vida, e a Luana colocou aqui, que horror, eu não sei se ela colocou que horror, é porque eu disse que eu fiz terapia por 10 anos, mas eu fiz por 10 anos porque eu quis. Eu quis fazer. Sim, né? sim. Eu achava assim, então foi mais ou menos dos 19 aos 29. Então, assim, eu quis fazer. Era algo que me alimentava. Começava uma vez por semana, depois a gente teve alguns anos espaçados, né, 2 vezes por mês, alguma coisa assim, mas é porque eu quis. E eu me acho uma pessoa muito melhor por causa disso. Mas então, trazendo isso, trazendo o momento que estamos vivendo, tudo que a gente escuta dos pais é o quê? Ai, estou muito cansado. Tudo que eu escuto dos professores até, estou indo bem, mas eu preferiria muito mais dar aula presencialmente. Até eu gosto da aula andando. A aula presencial eu adoro andar. Ela disse aqui, foi para os pais que vão para o spa por 1 mês. Ah, que ótimo. Então não foi o horror por causa dos 10 anos, não. Foi por causa dos pais que vão para o spa. Ah, tem muita história assim, só você pesquisar. Eu não preciso espraiar, né, que o pessoal diz. Mas de qualquer forma, por causa dessa, eu acredito muito nisso. Inclusive eu mostrei para o Lucas há um tempo atrás um vídeo do Michael Phelps, falando exatamente sobre isso. O Michael Phelps, um atleta olímpico, o maior medalhista da história da natação, falando exatamente sobre o poder da terapia na vida dele. Então, eu acredito demais. Então, por isso que eu quis e perguntei para o Lucas aqui, será que a gente pode dar esse gostinho, algum tipo de benefício também para os alunos do TFLA e para os pais desses alunos? Por favor, não tem comissão para a TFLA, gente, não tem nada disso. Se você tiver algum interesse, se eu quiser falar com alguém, o Lucas é um cara que eu conheço desde criancinha não, desde a adolescência, né, lá para os 12 anos, que sempre foi extremamente competente, extremamente honesto e extremamente focado no objetivo daquilo que ele precisa integrar. Quem foi aluno dele sabe. Unanimidade no TFLA, tanto de inglês quanto de espanhol. E uma coisa que o Lucas traz vai ser top, isso eu tenho certeza. Algo que ele traz vai ser top. Menino é bom mesmo, menino para mim, né? Não para a maioria que está aqui. Então, por isso que eu queria estender esse tipo de benefício para
a comunidade TFLA como um todo. Então, se você algum dia, peraí, eu acho que eu tenho interesse, então você pode mandar um direct aqui para o TFLA Idiomas e a gente encaminha o seu telefone para o telefone para o Lucas, ou então no próprio Lucas Albertoni, no Instagram Lucas Albertoni. Psicólogo.lucasalbertoni. Isso, psicólogo.lucasalbertoni. E aí a gente faz a conexão. Claro que a gente sempre confere se você é aluno do TFLA ou se você é pai de aluno do TFLA. E aí você tem algum tipo de benefício no programa. O atendimento, por enquanto, tem sido só online. Não é isso, Lucas? Ou presencial também? Por enquanto, só online. Por enquanto, só online. Então, ele faz a conexão e você vai desenvolvendo. E também não tem obrigação de ficar 10 anos como o Renato, né? Mas é uma coisa, eu acredito muito. Então, eu acredito tanto que eu quis realmente que isso acontecesse. Tá? Algum detalhe que eu esqueci? Não, só queria fazer um comentário a respeito disso, porque eu achei sensacional a proposta do Renato, né? E hoje, como a gente tem essa possibilidade de infra, foi totalmente possível a gente estender esse plano mesmo. Então, a ideia é que quem estiver conectado aí ao TFLA possa ter um benefício mesmo em relação ao processo de psicoterapia, a essas sessões, né? E eu, particularmente, só queria compartilhar com vocês o que é a minha visão sobre psicoterapia, porque eu acho que é importante, às vezes, alguns profissionais dividirem essa visão, seja para corrigir uma percepção que o público tem, ou seja para alinhar. E a minha percepção, a minha compreensão enquanto psicólogo e professor de psicologia, é que a psicoterapia é um processo de desenvolvimento emocional. Tá? E por que eu estou falando isso para vocês? É porque, assim, é muito importante a gente entender esse papel e também alinhar sobre o que é, porque a psicoterapia, da mesma forma que o inglês, por exemplo, que é o ponto principal aí do TFLA, o inglês, o espanhol, os idiomas, é um trabalho. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante de frisar. É como você vê na televisão uma escola que está falando assim, aprenda inglês, fale inglês fluente em 3 semanas. Né? É muito importante entender que a psicoterapia é um tipo de trabalho. Então, isso é algo que as pessoas precisam absorver para entender que ali é o seu momento. É o momento onde você vai estar com você e que você vai estar dedicando a construir algo que seja realmente sólido e duradouro. E não seja alguma coisa de apropriação rápida que seja fugaz para você. Né? Agora, eu acho que hoje, assim, isso toma um lugar ainda mais forte. Por quê? Porque, às vezes, em casa, com família e filhos e aquela confusão que está ficando, né? Você já tem uma ausência de privacidade, daquele momento mais que é próprio seu. Há uma demanda agora também, pelo fato do pessoal estar confinado, o pessoal está querendo mais, né, assim, ver pessoas diferentes, estar em um contato diferente. Então, é importante você pensar também que o próprio contato com alguém que seja de fora da sua vida pode te favorecer aí uma percepção diferente ou te agregar no seu cotidiano. Né? E pensar que esse momento possa ser um momento de desenvolvimento pessoal. Esse aqui é o meu recado como psicólogo, para que vocês possam entender, né, o que eu acredito que seja a psicoterapia e como você pode ser beneficiado. Tá? Então, é basicamente isso. Tá, eu vou dizer uma frase aqui, você diz se ela está verdadeira, falsa, ou se você tem alguma colocação. Vou dizer o seguinte, a maioria dos problemas, talvez, que você tenha na sua vida, a maioria dos problemas poderia ser resolvida ou atenuada ou minimizada se você tivesse um equilíbrio emocional mais próximo, perfeito ninguém tem, mas mais próximo do seu potencial. Estou falando alguma bobagem aqui. Sabe quando 2 pessoas brigam na rua? Ou quando 2 colegas de trabalho brigam? Ou quando um colega briga com o outro? Estou falando mais ou menos disso aí. Estou falando bobagem? Não, eu acho que um ponto principal é sim o desabrochar de potencial, principalmente na perspectiva que eu trabalho e dessas pessoas que estão conectadas comigo, que são as pessoas que estão sendo indicadas para o STAR, a nossa perspectiva de trabalho realmente é uma psicologia que tem a ver com um potencial, muito mais, inclusive, do que com uma patologia, porque tem gente que acha que tem que estar doente para ir para a terapia, né? Na terapia, existem situações que você trabalha que podem ser características que você quer potencializar ou características que você não gosta. Por exemplo, uma demanda de timidez é uma demanda possível de trabalho na terapia? Sim, né? Timidez é uma doença? Não tem a ver com isso. Então, é preciso a gente entender que se você pensa no processo de desenvolvimento, isso é muito mais cabível no seu cotidiano do que você ter que esperar um momento de colapso, né, de super estresse, para você buscar esse tipo de serviço. Então, é por aí mesmo. Tá. Agora que para atender uma aluna sua, a Brooke, Karen Cristina Santos Brooke, eu fui aluna do Mac Super Teacher, so I speak a little bit of English for them to see that the quality of English is still awesome. Of course it is.
You need to give me you need to give me a question for that, right? Okay. I mean, why do you think your students liked you so much? I'm not sure. I believe that when I'm teaching or when I'm doing things I really like or I really care for, I give myself completely for everything. So my dedication for being congruent, for having genuineness in everything I do is complete. So that's why I'm here. I'm giving you my best. And I think you guys can probably notice, some people actually notice when I do this. It's a pleasure for me to do what I do and to give myself completely. This is some kind of personal characteristic that it's mine. I think exactly. So. I'm not sure. What do you think about that? Yeah, I think just because of your whole self, focus. You really want to do something well. Isso aí é por causa da Dona Noemi. Dona Noemi ensinou desde o início. Faça bem feito, meu filho. Faça bem feito. E o Max faz tudo bem feito. A Luana está dizendo aqui, além de ser meu colega de trabalho e colega de espanhol, o Lucas foi meu terapeuta e meu sensei. Eu recomendo demais o cuidado e a competência dele. Às vezes você pode perguntar assim, mas por que o Renato está lendo os comentários? Eu também já li, mas é porque na live os comentários não aparecem, né? Lá na gravação que fica no Instagram depois. É verdade, né? É verdade. Aí, dele e da equipe Star. A psicóloga que está me atendendo está me ajudando demais, porque cuidar de mim é uma tarefa difícil. Eu não tenho filhos, mas tenho uns 200 alunos e não tem sido fácil. Daí a Luana, teacher, que é a nossa professora tanto da Bibilingue quanto do TFLA, ela está dizendo que a Star já está ajudando ela muito. Que legal. Ok, perfect. Great. E se tem alguém daqui que seja lá da comunidade do Lucas Albertoni, que queira estudar algum idioma, alguma coisa, ¿dónde has aprendido este español perfecto que lo haces? ¿Ya has dado algún tipo de conferencia en español? ¿Ya lo has hecho o no? Sí. Todavía no. He aprendido todo en la escuela, en TFLA. La verdad es que hoy viajo bastante para eventos de psicología y presento algunos trabajos, algunas conferencias en países distintos, por lo menos una vez a cada año, algo así. ¿Verdad? ¿Y dónde ya utilizo bastante? Entonces, ¿has hablado en español sobre la psicología con el español de TFLA que has aprendido con nosotros? Sí, perfectamente. Incluso ahora estamos organizando un evento iberoamericano de nuestro enfoque en psicología, que tendrá lugar, bueno, sería este año, pero fue pospuesto, ¿así se dice? Pospuesto. Postergado, que sea, para 2022. Pero es un evento iberoamericano. Estamos esperando muchos países distintos y, a ver, estoy en la organización. Por lo tanto, muy feliz de haber estudiado en esta escuela, que es parte de mí, de mi historia. Muchas gracias. Vocês notaram que ele usou o tendrá lugar, em francês o aura lieu, em inglês take place, quase ninguém usa, né? It will happen, it will take place. Olha só que legal. Menino de ouro mesmo. De qualquer forma, Lucas, vocês podem fazer algum tipo de pergunta. A gente tem mais ou menos aí 5 minutos. Se você tem algum interesse em estudar no TFLA, depois dessa propaganda com esse espanhol maravilhoso, esse inglês maravilhoso do Lucas, é só mandar um direct. E em novembro nós temos algumas promoções para 2021. Aulas online. Nós temos uma britânica que estuda francês com a gente. Nós temos alunos de Goiás, de Aracaju, de Rondônia. Tem alguns irmãos de Rondônia que estudam no TFLA. Todas as pessoas que conheceram o pessoal de Belo Horizonte, por causa do inglês, do espanhol. Então, se você tem algum tipo de interesse e não mora nos 5 bairros onde nós temos as 5 unidades físicas, então está aí a recomendação do Lucas Albertoni. O Marlos Machado está dizendo aqui 2 mestres. 2 mestres nada, hein, Lucas? Que isso, claro que sim. O mestre aí é o Marlos também. Exatamente. Olha só como é que as coisas vão conectando, né? O Marlos hoje trabalha como consultor, tanto da TFLA Idiomas quanto da Lucas Albertoni, né? Olha que coisa incrível. E foi também aluno do TFLA. Por isso que eu falo, gente, assim, não é puxação de saco mesmo não, né? Mas é que para mim sempre foi, né? Uma vivência de família mesmo e algo constitutivo. Você vê aí que as próprias relações aqui já estão denunciando isso. Enfim. Pois só tem o pessoal de casa aqui, né? De qualquer forma. Ok. Então vamos lá. Mais alguma pergunta para o Lucas Albertoni? Como eu posso fazer a minha vida, a minha rotina ficar mais tolerável? O Lucas falou de limite, estamos aqui resumindo, né? Ele falou de limite, nós falamos de
cuidar de si mesmo, aquela história da pressurização da cabine do avião, né? Da despressurização da cabine do avião, cuidar da gente primeiro, estabelecer limite. O que mais, Lucas, que você pode colocar aí no nosso, Agora no nosso é o review. O repasso. O review, o repasso no final, claro. Não, eu acho que a gente foi nesses campos mesmo, eu acho que são esses os campos, né? Eu acho que o Renato acrescentou aí por último a possibilidade, inclusive, da terapia para quem tiver interesse de fazer, mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que o cuidado consigo não tem nada que está soberano a isso. Muito mais do que a gente pensar em uma ação prática, é a gente gerar as perguntas sobre o que é possível da gente fazer com a gente, né? Porque tem coisas nossas que às vezes elas ficam um pouco negligenciadas, seja pelas circunstâncias, ou seja porque, de fato, a gente não está dando conta, a gente não está com habilidade suficiente para poder se ouvir. Então, eu deixo esse aqui como recado final mesmo, tá? E muito obrigado aí pela presença de vocês e pelo suporte aí na live. Lembrando que, se alguém tiver algum interesse de participar do eStar com esses benefícios que foram colocados, pode mandar uma mensagem no meu direct, que eu vou encaminhar vocês da forma correta para vocês alcançarem aí um atendimento, tá bom? É isso aí. A Paula disse que os idosos têm sofrido muito também. É verdade, muito, Paula. Muito. Principalmente quando não tem um contato. É isso aí. Então tá bom. Um minutinho para cantar a mesma música? Você, vai lá. Só para terminar. É porque online não dá, né? Olha lá, tá falando, meus avós de 80 anos estão sofrendo. Sim. Down at the New Amsterdam, staring at this yellow-haired girl. Se pintar alguma pergunta, nós respondemos. Você pode fazer. Albertone responde. She dances while her father plays guitar. Isso aqui é showman. Se você nunca viu, vou fazer o pitch para você aqui, Renato. Se você não conhece um showman, observe a habilidade deste homem de improvisar, de entreter, né, de manejar uma audiência. Esse é o cara, é o Renato. É o Silvio Santos do Caissara, né? Silvio Santos do Caissara. Maravilha. Me lembro do workshop, Mr. Comax. Muito bom. E o Whole Brain Teaching. Tem também. É muito feliz aí de ver a Luana, a Paula, o Upi, Julie, quem mais tá aí? Paula é a Madonna, mas a Upi também. Não, peraí, a primeira Paula que eu vi aqui é a Upi, né, não? É a Madonna? A Paula é a Upi, depois a Madonna. Paula FM Braga, quem é? É a Madonna. Madonna. Ah, é Madonna. Então tá bom. Inclusive a Madonna, que além de ser mãe de uma filha, tem um marido candidato a vereador lá em Brumadinho, excepcional, e ainda tá aí semana de eleição, você imagina o que essa menina passou. E o TFA dando uma folga para ela, precisa de ver como que a vida dela tá fácil. Que beleza, que beleza. Opa, agora que eu vi Paula Manzali, lógico, sempre relacionei com você aqui na internet, né? Agora sim, quem mais tá aí, hein, Renato? Quem mais que eu... Brooke. Tem mais alguém? Brooke? Felipe Thaís é do Steph, mas não é do seu tempo. Ah, então tá certo. Tô passando aqui para ver o pessoal. A Madonna tá lá dando o número do vereador de Brumadinho, Caio. The guitar, when everybody loves me. Muito bom. I can never be lonely. Ok, guys? Lucas Albertoni, é bom terminar antes da gente ser cortado, né? É isso aí. É isso aí. Thank you so much, sir. It was very nice to be with you. Thank you so much. Very nice. My pleasure. Muito obrigado, pessoal. Valeu, viu? Ok. Muchísimas gracias. Kristen, hasta luego. Hasta luego.